Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada e esse canal aqui foi pensado para te ajudar a analisar e decidir melhor sobre o seu patrimônio. Então, na verdade, hoje eu estou respondendo uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram, mas eu achei a pergunta tão interessante que eu trouxe aqui para o YouTube para a gente poder falar mais tempo e explicar melhor sobre o assunto. E a pergunta é sobre testamento e hold familiar. A pergunta vem no seguinte sentido: eu já fiz um testamento, posso fazer uma hold familiar com os mesmos bens? Veja bem, gente, nós estamos lidando com institutos totalmente diferentes. Então, vamos fazer um passeio por ele aqui. Testamento, ele é um instituto legal, bem antigo, que as pessoas usavam ao longo de muitos anos. Então ele ficou no imaginário da pessoa como uma forma de planejamento patrimonial sucessório, e ele ainda é. Só que outros meios foram surgindo ao longo do tempo e acabou sendo considerado melhor do que o testamento. Mas o testamento existe ainda, você pode ir ao cartório e destinar conforme os seus anseios, o seu desejo, para o beneficiário que você quiser, o seu patrimônio. Então isso é muito comum. E o que ele evita? Ele evita um certo conflito, Às vezes a pessoa tem vários filhos ou às vezes não tem filho nenhum e quer destinar os seus bens para aquela determinada pessoa. Só o que acontece? Nós estamos aqui no campo do direito civil. Quando é aberto um testamento, inevitavelmente você tem que ir ao judiciário, abrir uma ação judiciária, que chama cumprimento de testamento. E ali, na verdade, o juiz vai quase que homologar aquele testamento que você fez lá no cartório. Vai ver se não tem nenhuma nulidade, se alguém não vai questionar aquele testamento, e ali ele dá a sentença do testamento. Com essa sentença, você vai ter que abrir um inventário, Os seus familiares ou aquelas pessoas destinadas lá no testamento. E ali segue o rito do inventário normalmente. Então percebe que o testamento ele só serve para distribuir os bens após a sua morte, ok? E vamos passar agora para um outro direito, que é o direito empresarial na esfera da hold familiar. A hold familiar ela é uma estrutura legal e financeira, que ela serve para três coisas: gerenciar o patrimônio, proteger o patrimônio, e transmitir aquele legado para várias gerações. Por isso que ela evita o inventário. E ela tem um poder também de redução dos impostos, o que é uma grande vantagem, já que hoje o inventário ele ficou muito caro, e muito caro mesmo. Então ele tem muitas vantagens em relação ao testamento e ao inventário e qualquer outro tipo de planejamento. A gente diz hoje que ele está assim no top 10, dos planejamentos, porque ele realmente tem muito mais benefícios do que os outros tipos de planejamento sucessório. Muito bem. E ele ainda tem, a hold familiar, ela ainda tem alguns benefícios que a gente tem que ser colocado aqui, que em comparação com o testamento, ela é melhor. Ela evita problemas de sucessão, como eu disse, minimiza imposto e ela proporciona um maior controle sobre os ativos, os bens daquela família. Isso quer dizer o quê? Quando você coloca os seus bens numa holding, quem decide o que se vai vender, o que fazer com aqueles bens é a família, porque o bem foi institucionalizado dentro de um CNPJ que é a hold familiar. Quando você deixa os bens caírem no inventário, perceba que você perde um pouco do controle desse bem. Por quê? Porque ele vai para o inventário, ele vai gerar conflito, ele vai gerar despesa e aí você acaba tendo que
muitas das vezes vender um bem para pagar toda essa despesa. Percebe que aquele bem não vira ativo, ele vira despesa. Por isso que a gente fala que você perde o controle dos bens, ok? Mas se você fez o testamento e você quer fazer uma holding familiar, porque você já entendeu os benefícios, não tem problema nenhum. Porque olha só a diferença. O testamento, aquele bem vai estar no seu CPF. Se você faz uma holding, você transfere os bens para um CNPJ, percebe que no seu falecimento, aquele testamento perdeu o objeto, porque não vai ter bem mais no seu CPF. Os bens foram todos transferidos para o CNPJ, então aquele testamento perde o objeto completamente, porque houve uma transferência de bens. Mas, por outro lado, você também pode ir ao cartório onde você fez aquele testamento e pedir anulação dele e tudo resolvido, não vai ter problema nenhum. É bom sempre comunicar à família, né, para que ela não gaste dinheiro à toa, sei lá, fazendo algum inventário desnecessariamente, ok? Gente, essas eram minhas considerações do vídeo de hoje, espero ter lhe ajudado. Me siga aqui nas redes sociais e também vou te pedir aquele like, sempre importante aqui pra gente, né? Pra incentivar aqui a gente continuar trazendo conteúdo interessante para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!